espaço tão especial de mentoria e saberes, tá? Mentoria, ser e interpretação. Hoje vou falar com você de assunto relacionado, vinculado à educação, para tratarmos, conversarmos, discutirmos, ampliarmos nossas ideias pedagógicas, didático-pedagógicas. Mas eu quero te convidar e ressaltar que se você quiser ter uma mentoria acadêmica, precisa de uma mentoria acadêmica, entre em contato comigo para ter uma mentoria acadêmica através do meu WhatsApp que já está aí na tela, o 62981091777. Quando tratamos de educação libertária, não é? De uma educação voltada ao ato da liberdade, eu gosto de iniciar tratando esse assunto com uma grande frase, expressão e conceituação, que é a seguinte, que eu vou até ler aqui para você. A educação como prática da liberdade somente será realizada numa sociedade onde haja condições econômicas, sociais, políticas de uma vivência em liberdade. Com isso, também deve haver uma renovação da sociedade global. Quando se pensa em uma educação em estado de liberdade, uma pedagogia libertária, uma pedagogia voltada para a liberdade, o que se está considerando, o que se está pensando? Está pensando uma pedagogia que não está fixa, não está presa a alguns ditames da pedagogia não só tradicional, da pedagogia conservadora, mas da própria manipulação dos conteúdos, onde os conteúdos são manipulados, a prática pedagógica é manipulada, a prática educativa é manipulada pelo próprio sistema pedagógico, pela própria estrutura pedagógica, que ela provê, mensura, propõe o conteúdo e direciona os passos do professor conforme propõe o sistema, conforme propõe as indicativas do sistema concernente o que o sistema, que o governo, que a própria estruturação quer que o discente, quanto aluno, como ser em estado de formação, venha ter e venha a ser formado e venha a ser construído. Então, com isso, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma sociedade que ela é monitorada até no seu processo de formação. E as sociedades massificadas, aonde os indivíduos pensam, aonde tem liberdade de pensamento, tá? Elas agem de acordo com prescrições que recebe diariamente das chamadas vias de comunicação, como a mídia digital, como os meios de comunicação e como todo um contato interativo que ele tem dentro não só do espaço midiático, mas do espaço social e do espaço geral da comunicação. Então, nessas sociedades que possuem essas características, nós vamos ver que em tudo quase se torna pré-fabricado, pré-monitorado e pré-mentoriado. Um comportamento que podemos dizer até que ele é quase automatizado, onde os indivíduos acabam se perdendo porque não têm a condição de arriscar-se ou até de vir a construir uma ideia, uma visão, uma percepção por si próprio. Por quê? Porque a mídia vai influenciando, a mídia vai pentoreando, os meios de comunicação vão dando os nortes e acaba sendo ele um mentoriado sem que ele perceba a sua própria ideia. Não é ideia natural, é uma ideia construída. E com isso, não tem de pensar em torno das coisas mais insignificantes e significantes também, mas há sempre um manual, há sempre uma diretriz que diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, é raramente uma condição necessária que é proposta
para que ele tenha a condição de pensar e de um pensar liberto de algumas situações e instituições que controlam o seu pensar ou até que inibam a sua forma de pensar, de ver, de conceber, de construir a sua cosmovisão. É preciso que o ser esteja em perfeito estado de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão e liberdade de ideias, para que ele possa construir ideias pessoais que nasçam do seu próprio sentido de ver, de perceber, de sentir, de tocar, de conceber as situações, circunstâncias e todas as ocorrências que fazem parte do seu cotidiano. Um pensar cotidiano libertário é um pensar cotidiano que não está preso a indicativas externas e internas de órgãos que geram o pensar deste ser. O ser não pode ter um pensamento gerado por órgãos ou por instituições ou por vínculos de comunicativo, veículos de comunicação que venham a querer tecer todo um aspecto de construção do pensar. O pensar não é construído por órgãos e instituições externos. O pensar tem que vir partir do seu cognitivo, do seu intelecto, da sua visão de mundo e também até da sua autodedução e concepção para construir assim a sua autoconceituação das questões e circunstâncias, situações e tudo que vai sendo operado no seu dia a dia, no seu cotidiano, porque assim você está construindo o seu próprio pensamento, não um pensamento manipulado, não um pensamento condicionado, mas um pensamento que está livre de condicionamentos, livre de orientações, de direcionamentos, um pensamento pessoal que parte de uma visão pessoal e que propõe um olhar pessoal. E é isso que precisa se pensar e mensurar em